Vilauba, Júlio Romão, Bicalho, Riquelme, muita coisa, muita notícia de jogadores chegando, mas temos que falar também dos jogadores que estão ó de saída. Gabriel Bahia só tem contrato até março. Cuiabano, pelo visto, não fica mesmo, já se despediu. Rolou uma notícia de que o Botafogo é tentar prorrogar o seu empréstimo, mas ao que parece não será possível. A CBF segue fazendo uma série de mudanças estruturais no futebol brasileiro e o Campeonato Brasileiro perde uma vaga, não será mais G6, será G5, apenas uma vaga para Libertadores e essa vaga vai para a Copa do Brasil. Muita coisa para a gente poder falar, tem fair play financeiro, tem John Textor, tem bastante coisa. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo para vocês dois conteúdos de 20 minutos, um na parte da manhã, outro na parte da noite, 8h45 e 18 horas, para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já chega largando o dedão no botão hypar. Rapaz, hoje bombou em mais de 300 hypar no vídeo. Impressionante. Vocês ajudaram demais a empurrar o vídeo da manhã, que já tem quase 17 mil visualizações. Obrigado demais pela ajuda de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, larga o dedão no botão hypar, se inscreva no canal e vamos cair dentro do conteúdo. Vamos começar pelo que manda no jogo do futebol moderno, dinheiro. Quando o Botafogo fala em Vilauba, Bicalho, Júlio Romão, Ferrarese, na compra de 70% do Riquelme, não está apenas contratando o jogador, o Botafogo está movimentando um ativo que pode virar dezenas de milhões de reais, em alguns casos centenas. Olha aí o Álvaro Montoro, que já vale 210 milhões de reais, segundo o Observatório Internacional do Esporte, o CIES. É esse modelo que faz o Botafogo aparecer entre os maiores exportadores de atletas da atualidade do Brasil, enquanto levantava taças de Libertadores, de Brasileiro, se inflava enquanto vitrine, botando jogadores em seleção brasileira, e com essa supervalorização do elenco, o torcedor do Botafogo acaba olhando e pensando, pô, mas vem cá, meu time virou o Mercadão de Madureira, porque tá todo mundo à venda nesse negócio, né? Porque os bons de bola e cada vez menos baratos jogadores, cada vez mais caros e bons de bola, acabam sendo vendido, né? A gente viu isso com o Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e tantos outros, agora o Cuiabano que vai embora. E é lógico que o torcedor fica apreensivo por um Danilo, por um Montoro, por um Barreira e também pelos jovens jogadores que vêm se destacando aí. Daqui a pouquinho é um Kadir que deslancha, daqui a pouco é um Cauã Toledo que deslancha e o pessoal fica preocupado, né? Essa primeira onda da janela não é só uma questão de fazer manchete, 200 milhões para cá, 300 milhões para lá. É o estádio que o clube enche o tabuleiro de peças um pouquinho mais baratas para poder vender ali na frente. Se você parar para pensar, o Botafogo precisa aí mais ou menos de uns 6 reforços nessa janela. E se cada reforço custar mais ou menos ali na casa dos 30 milhões de reais em média, né? Terão reforços mais caros, reforços mais baratos. O Botafogo deve gastar cerca de uns 200 milhões de reais nessa janela, é a minha estimativa. O Vilauba chega como ponta uruguaio, vindo do Nacional, alvo direto do scout, um cara que vai trazer aceleração, agressividade e um custo ainda tolerável para a SAF atual, um custo até baixo, na minha opinião, 16 milhões de reais. Tem potencial de revenda para mercados secundários, sem dúvida nenhuma. A notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o Pedro Bicalho e o Júlio Romão, que formam um combo de volantes, né? Porque o Botafogo não quer só um volante, o Botafogo quer dois, e eu sempre falei isso. Passei o ano inteiro falando aqui no canal do Manel, o Botafogo precisa de 2 volantes. O primeiro é um volante mais técnico, que começou como meia e recuou para construir o jogo. Estou falando do Bicalho. E o segundo já é um cão de guarda, 1,94 m, que é o Romão, feito para destruir, interceptar e vencer duelos físicos. Aliás, o Pedro Bicalho é o 8º jogador com mais interceptações de bola na Champions League. Também tem isso de interessante. Acontece que o seguinte, cara, o time dele, o Karabag lá do Azerbaijão,
deseja dinheiro à vista por ele, não vai querer saber de empréstimo com opção de compra, aqueles formatos que o John Textor e a SAF do Botafogo adoram pechinchar, né? Então, por conta disso, o Botafogo prepara agora uma segunda proposta, onde já vai ter um valor exatamente ali para o cara poder chegar ao Botafogo. A tendência é que eles acabem chegando ao Botafogo. A tendência é que o Botafogo, lógico, não vai entrar num leilão desenfreado por esses jogadores, mas vai trazer. O Bicalho é um jogador mais técnico, tá? Teve passagem pelo Palmeiras, chegou a levantar taça aqui pelo Palmeiras novinho, teve essa coisa toda. Tem um outro zagueiro aí que tá na mira, na alça de mira da diretoria do Botafogo, que é o Ferrarese. Ele é sondado porque ele é zagueiro de seleção venezuelana, né? Com minutagem em clube grande, aqui no caso São Paulo, e ele é um cara que tem experiências internacionais, Libertadores, seleção, eliminatórias de Copa do Mundo, é um cara já testado a nível brasileiro. Mas o Ferrarese, ele não é nenhum gênio da bola, ele não é o Baresi, ele é o Ferrarese, entendeu? Eu converso com amigos são paulinos aqui em São Paulo, né? E eles falam, pô, mano, esse Ferrarese aí, cara, ele não é ruim, mas é um jogador para banco de reservas. Ainda hoje eu vi a notícia do Adrielson, que tá que é um jogador que atende aos interesses lá do Atlético Paranaense. E fiquei discutindo com alguns amigos, nossa, que delícia seria a gente ver o Adrielson voltar ao Botafogo, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, voltou, ganhou tudo e foi embora de novo, né? Mas será que tem espaço para o Adrielson? Lógico que o torcedor do Botafogo, no primeiro momento, você pode me contar aqui nos comentários, vai dizer, lógico que tem espaço, traz o Adrielson de volta. Mas imagina todo mundo bem, Bastos, Barbosa, Pantaleão. Como é que você bota o Adrielson no banco para essa galera? Como é que essa galera senta no banco para o Adrielson, né? Mas enfim, o Adrielson tá aí, conversando com clubes brasileiros. O Riquelme, que chegou para a Copinha, jogador sub-20, teve 70% dos seus direitos adquiridos pelo Botafogo, comprado junto ao Sport. Tá jogando o jogo que mais gosta, né? O Botafogo nesse caso. Comprou um zagueirinho ali, ó, por um valor super em conta e certamente já projetando uma venda no futuro por 4, 5 vezes o valor do investimento. Que esses são jogadores que estão projetados para chegar nesse momento no Botafogo. Vamos falar sobre quem fica, né? O David Ancelotti e o Marçal, base do projeto. Outro jogador que eu tô de olho para ficar demais é o Alex Telles. Alex Telles não pode ir embora não, Alex Telles tem que ficar aí, hein? Renovar com o Marçal até 2026 é muito mais do que segurar um lateral, é preservar a liderança de vestiário, a cultura do clube. E é um jogador que entende o peso das decisões grandes, algo que não se compra em qualquer loja de conveniência, meu amigo. O David Ancelotti confirma que a permanência, o David Ancelotti confirmar a sua permanência também, é uma coisa interessante. Não era a opinião de boa parte da torcida do Botafogo, mas a gente percebeu que depois da última partida ali do 4-2, todas as enquetes viraram, o torcedor do Botafogo abraçou o David Ancelotti, e tem motivos para abraçar o David Ancelotti, né? A gente não pode ignorar o fato de o cara ter 10 jogos invictos, mesmo tendo tantos desfalques. A gente não pode ignorar o fato de que o David Ancelotti conseguiu construir um Botafogo muito ofensivo. Embora muito desequilibrado defensivamente, em função também das lesões, né? Mas ele conseguiu fazer um time competitivo na reta final, um time que ficou 10 jogos sem perder, um time com poder de reação muito interessante e um time que muito vertical, né? E o Marçal faz parte disso, o Marçal foi o zagueiro artilheiro desse período. Então a gente imagina que com uma bela pré-temporada, iniciando um trabalho, jogadores que já chegaram em 2025 se adaptando ao futebol brasileiro, em 2026 essa galera vai estar pronta para voar, como uma cobra, pronta para dar o bote. O Botafogo vem voando, pelo menos eu acredito nisso, né? Com o David, a SAF sabe que pode planejar 2 anos de projeto pelo menos. A ideia do John Textor era desenhar um elenco para competir no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, ao mesmo tempo, projetar uma minutagem para valorizar ativos jovens. E um desses ativos jovens é o nosso treinador. A gente fala muito em contratação de jogador, né? Mas o David Ancelotti, ele é um ativo. Já tivemos notícias, né, do jornalista lá, o Getúlio Vargas, do jogo da Donos da Bola,
na Rede Bandeirantes, dizendo que tem clubes de fora do Brasil e do próprio Brasil também interessados na contratação do David Ancelotti. Então, assim, é bastante interessante ver também o desenvolvimento dele, né? Eu fiquei vendo outro dia o Abel renovar com o Palmeiras, né, para a próxima temporada, vai para a 7ª temporada de Palmeiras. Vocês já imaginaram o John Textor trazer o David para dentro do projeto, a ponto do David acreditar tanto e dar tão certo no nosso projeto, dele ficar aqui 3, 5, 7 temporadas e o David se tornar o nosso Abel Ferreira? Porque o Abel, quando chega no Palmeiras, chega como um mero desconhecido. Ele estava lá na segunda prateleira da Europa, buscando o seu lugar ao sol. O David Ancelotti também, é o primeiro trabalho dele no Botafogo. Já imaginou ele ficar tantas temporadas assim no Botafogo? E claro, para ele conseguir ficar, ele vai ter que ganhar. Mas já imaginou ele conseguindo ganhar? Aliás, falando em ganhar, vamos falar da Copa do Brasil, né? Que é um título que o Botafogo não tem. E a CBF fez uma decisão aí bastante polêmica, né? Mas eu achei interessante. Ela valorizou a Copa do Brasil e ela vai acentuar a briga pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. A decisão da CBF de dar vagas da Libertadores na Copa do Brasil a partir de 2026 muda completamente o mapa de risco e recompensa da temporada brasileira. Na prática, o Botafogo passa a ter um caminho financeiro para chegar ao topo, chegar até a final da Copa do Brasil. Não é só mais a briga pela taça, é a garantia de exposição internacional, premiação pesada e agora quase certeza de uma vaga continental. Seja vencendo a Copa do Brasil por uma vaga direta, seja sendo vice da Copa do Brasil, porque isso vai te levar a partir de 2026 para a pré-Libertadores. 4 vagas diretas vão continuar indo para o Brasileirão, mas agora o G6, que eram 2 vagas que te davam para a Libertadores, agora vira G5, né? Vira G5, então vai ser mais difícil se classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, assim, é bem interessante essa situação, né? Esse presidente da CBF, o Chaud, na minha opinião, eu faço canal aqui há 4 anos. Há 4 anos eu meto pau na CBF, porque geralmente a CBF só fazia cagada. Mas é muito impressionante, a gente que acompanha o dia a dia do futebol, a gente vê que esse presidente da CBF ele tem feito um trabalho muito legal, um trabalho que merece elogios, e é difícil a gente elogiar a CBF, mas é verdade. Olha, o cara tá valorizando a Copa do Brasil e acirrando a briga pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Isso faz com que o Campeonato Brasileiro fique mais competitivo, no sentido de que os clubes vão ter que buscar cada vez mais pontos para conseguir a Libertadores via brasileiro. Isso tende a aumentar a competitividade do campeonato. E isso valoriza a Copa do Brasil. Quem meio que desdenha da Copa do Brasil vai desdenhar menos. Que chegar na final, antigamente era cruel. Você era vice, se você fosse o 10º do Brasileirão, mas vice numa Copa do Brasil, você não ia para a Libertadores. Agora você vai. O que aumenta também o grau de competitividade via Copa do Brasil. Além disso, ele mudou o calendário brasileiro, fazendo o Brasileirão começar a partir do dia 28 de janeiro. Uma outra mudança histórica no futebol brasileiro promovida pela gestão dele. Essa que é a grande verdade. Conseguiu redução importante dos campeonatos estaduais e conseguiu mudar o calendário brasileiro. E agora ele ainda vem com um sistema de sustentabilidade do futebol brasileiro, SSB, ou o vulgar Fair Play financeiro. E um Fair Play financeiro que ainda por cima atendeu as SAFs, atendeu os grandes investidores. Eu achei bem interessante essas movimentações vinda dele por aí, tá? Outra coisa, eu falei muito de quem deve continuar, falei de quem deve chegar, mas eu não falei de quem deve sair do Botafogo, né? Bom, vamos lá, o Botafogo não vai ter a continuidade do Mastriani, já tem notícias circulando sobre isso por aí. O Gabriel Bahia é outro jogador que não deve continuar no Botafogo. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam do futebol do André Bahia, ou do Gabriel Bahia. Gostam, talvez seja uma expressão muito forte, né?
mas são pessoas que defendem, ele não teve muita oportunidade e tudo mais. Fato é que o Botafogo tem ali um contrato com ele até março e ele não conseguiu comprovar o porquê ele deveria continuar no Botafogo, né? E fim do empréstimo do Cuiabano, agora o torcedor pensa apenas aí na perda técnica que vai ser para o Botafogo, porque perder o Cuiabano é uma perda técnica significativa, um cara com muito poder de decisão do meio para frente. Mas a SAF está olhando também para a folha salarial, espaço no elenco, né, potencial de venda de alguns jogadores, tem essas situações todas aí. O Mastriani, cara, foi um jogador que, na minha opinião, ele passou vergonha no Botafogo. Ele passou o segundo semestre inteiro sendo ignorado pelos treinadores, especialmente pelo David Ancelotti. Ele nunca conseguiu se transformar numa opção no banco de reservas para o David Ancelotti. Impressionante. Eu tinha até alguma expectativa quando da chegada do Mastriani de que ele fosse apresentar algum futebol, mas a verdade é que ele não apresentou futebol nenhum. É impressionante mesmo como foi fraca a participação, a passagem do Mastriani no Botafogo. Já o Gabriel Bahia, com apenas 4 jogos e um contrato curto, é o típico ativo que não virou. Não deu certo. Saída limpa, a saída dele vai limpar aí a prateleira da zaga do Botafogo, abrindo espaço para alguma nova aposta, com a mesma faixa de custo, provavelmente um jogador que vai vir aí sem custos e tudo mais. Agora, uma outra coisa que chamou atenção nos últimos dias aí, que eu ainda não comentei aqui no canal e eu queria trazer com vocês, porque não dá para passar em branco, porque envolve o Botafogo diretamente, é a situação do gramado sintético, né? A decisão da CBF de dar... Calma aí, deixa eu trazer aqui a do gramado sintético, porque a do gramado sintético para mim foi impressionante. Primeiro apareceu o presidente do Flamengo, né, como sempre, dando aquelas presepadas, falando em gramado de plástico, mudar de atividades, quem quer viver de show tem que parar de fazer futebol e tudo mais. Bom, falou um monte de bravata que não resolve a vida de ninguém. E aí, uma nota conjunto de Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e 2 clubes que vêm da Série B com gramados sintéticos, Atlético Paranaense e Chapecoense, em defesa em conjunto nessa nota, defenderam o uso do gramado sintético e falaram que o gramado sintético não é sobre grama, é sobre poder, narrativa, dinheiro e estádio multiuso. Ao enquadrar o debate como desinformação por parte do Flamengo, né, não diretamente ao Flamengo, mas todo mundo sabe que eles estavam se referindo ao Flamengo, e a tentativa de transformar os gramados sintéticos em vilões, os clubes estão defendendo um modelo de negócio que mistura renda de jogos com shows, aluguéis da arena, né, e um calendário intenso sem destruir o campo. A estratégia dessa nota em conjunto é clara, que não aceitar que um rival como o Flamengo use a sua torcida como massa de manobra para pressionar a CBF e as federações a proibir um tipo de gramado que faz total sentido, não só esportivo, mas financeiro também no Brasil. Eles querem atacar os braços econômicos dos clubes, a verdade é essa, para eles poderem reinar sozinhos. Para o Botafogo estar nesse bloco é se alinhar com quem está pensando em estádio moderno, receita recorrente, shows, sustentabilidade da SAF e mandar um recado que não vai recuar, porque outro clube decidiu transformar a grama em desculpa para a derrota. E aí a Leila Pereira, né, cara, até nessa nota fala, mas a Leila tinha dado também uma declaração muito boa, falando, cara, o Flamengo quer ficar falando de gramado, cara, mas o Flamengo tem o pior gramado, um dos piores gramados da Série A. Não existe nenhum laudo técnico, nenhum embasamento científico que comprove por A mais B que existem mais lesões hoje no futebol em função do gramado sintético. Não existe, isso é uma falácia, isso é uma desinformação trazida aí pelos haters, pelos opositores do gramado sintético. O gramado sintético é homologado pela FIFA, devidamente autorizado, e o gramado sintético que se joga em campo de futebol profissional não é o gramado sintético que você joga o seu futebol no final de semana. A gente está falando de um tipo de gramado sintético de alto padrão, caríssimo, tá? E que preserva a qualidade do espetáculo de uma forma que os gramados naturais do Brasil não preservam. Então, na realidade, o que nós temos é um chororô do presidente do Flamengo,
que é um cara que mostra ser muito desqualificado para poder entrar nesse tipo de debate, porque quando ele usa o canhão de mídia que ele tem, ele nunca consegue trazer argumentos fundamentados cientificamente para poder defender os seus pontos. Ele apenas joga palavras ao vento e não resolve a vida de ninguém, apenas cria confusão. Então, parabéns ao Botafogo, a Chapecoense, Atlético Paranaense, ao Palmeiras, a todos que se uniram nessa nota conjunta para combater o Flamengo. O que o presidente do Flamengo merece é isso aí mesmo, é apanhar na mídia, sem dúvida nenhuma, porque ele fica falando besteira, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!